Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos meditar aqui em Ezequiel capítulo 47 sobre os 4 níveis de intimidade com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro Deus vivo. E antes, se você chegou a esse vídeo, passou a noite em claro, tem enfrentado a depressão, está confuso, vem enfrentando algum trauma, alguma luta física, espiritual, feche os seus olhos e conte para Deus tudo o que tem acontecido com você, o que você tem passado. Se quiser parar o vídeo, pode parar e conte, desabafe, jogue as cartas na mesa e tenha certeza que Deus está te ouvindo. E em nome do Senhor Jesus, se você crê, seja livre, curado, curada, abençoado, abençoada. Em nome do Senhor Jesus, e liberto, liberta, curado. E haja vida, luz, paz no seu corpo, na sua mente, na sua parte emocional, espiritual, que a sua alma tenha paz. Saiba que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as dores, enfermidades, todos os males e os nossos pecados. E se você crê, diga amém e graças ao Senhor Jesus. Respire fundo. Vamos pedir ao Senhor Jesus a direção. Tenho certeza que Deus trabalhou. Então você vê que Deus deu um sinal, trabalhou em você através, você confiou e Ele agiu. Porque Ele pode tudo, gente. Deus é poderoso, todo poderoso, confie nele, amém? Então vamos pedir a Deus a direção. Senhor Jesus, fala conosco, nos ensina aquilo que o Senhor quiser ensinar, que possamos aprender a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Fala aquilo que precisamos ouvir, meu Pai, ainda que não gostemos, amém. Antes, mostrar a vocês a página no Facebook, vocês podem curtir, compartilhar, tá, com os contatos de vocês, para acompanhar as postagens. Tem aqui também o testemunho, como o Senhor Jesus me curou da depressão, do pânico, despersonalização. Você pode sempre estar acompanhando aqui, ó, as mensagens que vão sendo postadas. Você vai acompanhando, vai vendo, todas as mensagens. São várias mensagens e você pode estar sempre aí acompanhando, compartilhando com seus contatos. Tá certo? Tem o site curadointerior.org, você tem o estudo do Apocalipse aqui completo para você baixar. Nós terminamos há 2 semanas, se eu não me engano, o estudo, né? Capítulo a capítulo. Então você pode baixar para você ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, do que vai acontecer. O Apocalipse é um livro de esperança, pessoal, para quem crê no Senhor Jesus. É um livro de alerta, né? Para despertar. O Senhor Jesus quer poupar a sua igreja do que está por vir nesse mundo, tá bom? E quer que a igreja, as pessoas estejam com Ele. Então se volte ao Senhor Jesus. Faça esse estudo não para ter informações, para ser mais espiritual do que os outros, não, mas para você compreender a vontade de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem também o canal no YouTube, tem aqui, ó, a playlist com todos os 27 vídeos do estudo do Apocalipse. Tem vídeos aqui no canal também, o testemunho, como o Senhor Jesus me curou, tá? Você pode acompanhar. E se inscreva e compartilhe com seus contatos. Tem também o blog que você pode acessar direto pelo site. Tá bom? Então, vamos iniciar a nossa meditação. Ezequiel 47. Os 4 níveis de intimidade com o Senhor Jesus. É do versículo 1 ao 12. Tá, pessoal? O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Nosso corpo precisa de quê? De água, né? De comida, de ar, e a nossa alma precisa de Deus. O Senhor Jesus, Ele diz que quem crê nele vai fazer do seu interior fluir rios de água viva, que saltam para a vida eterna. Então, nós precisamos e nós dependemos dele, pessoal. Ele é a fonte para a nossa alma. Tantas pessoas buscam paz, buscam tranquilidade. É bom você ter uma vida financeira, familiar, sentimental, profissional estável. Deus tem um plano perfeito para cada um nesse mundo. Do jeito dele, claro. Mas o principal é você se apegar a Deus por amor. Não pelo que Ele pode fazer, mas por amor, por quem Ele é. Deus, Senhor. Amém? Então Ele é a fonte da vida. Assim como o nosso corpo sem água, ar ou comida morre, a nossa alma sem Deus também morre. Vamos prosseguir.
O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Aqui é o primeiro nível. Você vai ver que a água ela vai aumentando de nível. Então essa água no tornozelo, a gente meditando, né? Creio que seja o seguinte, que Deus tem nos mostrado. Sabe aquele primeiro contato com a fé que você tem? Você vê uma pessoa manifestada com o Espírito, você é curado, você recebe um alívio, como agora há pouco que o Senhor Jesus trabalhou em você. Você tem uma experiência com o poder de Deus, vai à igreja. Você vê, você tem ciência. Na verdade, todas as pessoas têm, né? Porque a natureza, a criação, a gente mesmo, o céu, a terra, uma criança, o mar, testemunha a Deus. Para que as pessoas não tenham desculpas de não crer. Elas têm tudo o que precisam para crer. O Senhor Jesus deu a vida por nós, já ressuscitou. Então as pessoas têm tudo o que precisam, o tempo que precisam, muito mais do que a água no tornozelo. É aquele primeiro nível, mais baixinho, aquele nível inicial, aquele começo, o início, né? Primeiro contato, a pessoa teve uma experiência com o poder de Deus. Olha o próximo versículo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Um nível um pouquinho mais profundo, né, pessoal? Eu creio assim, que a pessoa já vai avançando um pouco mais. De repente ela tomou ciência, o Espírito Santo tocou e ela decidiu se batizar nas águas. Ela está indo na igreja, por exemplo, nas quartas-feiras, nos domingos, reuniões de membros, onde é feita a meditação da palavra, a busca do Espírito Santo. Então a pessoa se aprofundou um pouco mais, mas a pessoa ainda não vai fundo como poderia. Ela ainda tem os sentimentos dela sob controle, ela não submeteu tudo a Deus. Lógico, pessoal, perfeito nós não somos. É o sangue do Senhor Jesus, quando a pessoa crê nele, é o mérito dele que nos lava, nos torna remidos diante de Deus. E aí a pessoa prioriza, porque ela crê no Senhor Jesus, prioriza o seu relacionamento com ele. Amém? Ela prioriza o relacionamento com ele. Nada mais funciona em relação a ter vida com Deus, a ter Deus, a vida eterna, a salvação eterna. O ritual não vai salvar. Boas obras por si só não salvam. Más obras é que podem condenar se a gente viver errado. Não é verdade? Então, sou um pouco mais, mas ela ainda quer ter o controle dos seus sentimentos. O primeiro nível era no tornozelo, né? Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho, que é um nível um pouco mais avançado. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que batia na cintura. Tem tradução que seja aqui mais em cima, mas é um nível mais superior. A pessoa foi mais fundo, ela passou a ter assim mais atenção à sua vida com Deus. Ela já não é mais a mesma pessoa, ela está querendo ir mais fundo, mas ainda existe dentro dela situações que ela tem o controle. Ela ainda não entregou totalmente, não entregou-se completamente a Deus. Ela até faz tudo, né? Vai à igreja, dizimista, ofertante. Ela se batizou, teve uma experiência com o poder de Deus, passou a frequentar as reuniões de membros, quarta e domingo, se interessa pela palavra, mas falta ela ir mais fundo, talvez conhecer o Senhor Jesus pessoalmente, ter a sua experiência com Deus. E continuando agora, porque nesse nível a pessoa ela ainda consegue continuar andando no rio. A água está no lombo, né? A água ela ainda consegue ter os pés no chão, ela ainda tem um pouco do controle. Ela ainda consegue segurar alguma coisa, reter alguma coisa. Talvez Deus ainda não conseguiu, não é que ele não pode, né? Não conseguir não pode, que a pessoa não permitiu Deus lapidar ela, ensinar a andar a segunda milha, dar outra face, né? No sentido de conter a sua reação, procurar viver para Deus, procurar ir mais fundo, ter mais intimidade com Deus, se relacionar com Deus nos mínimos detalhes. Então, vamos aqui ao próximo. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Então, mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então aqui, pessoal, nesse nível, não é que a pessoa vai se tornar um Superman, não. Nós somos fracos. Mas a pessoa, ela reconhece a dependência que ela tem de Deus. Então ela procura submeter tudo na vida dela a Deus. Consultar Ele antes de tudo. Ela não quer mais, meu Deus me abençoa. Não, peraí. Meu Deus, será que seja feita a tua vontade? Porque por mais que seja algo que eu quero querer o que o Senhor quer, porque o Senhor é eterno.
Eu tenho 30, 50, 20 anos, sou eterno. O Senhor deu a vida por mim. O Senhor sabe tudo. Passado, presente e futuro, tem tudo sob controle. Quer dizer, o Senhor sabe o que é melhor para mim, se é melhor eu alcançar isso ou não. Então, a pessoa submete tudo a Deus, que ela foi, pretende ser. Passado não é mais peso para ela, de repente se ela pecou, errou. O futuro está nas mãos de Deus, ela luta, batalha, lógico, ela está viva, né? Há um projeto de Deus na vida dela. Mas essa pessoa, ela foi no quarto nível. Ela não teve só uma experiência com Deus, não frequenta as reuniões. Ela não foi um pouco mais fundo. Ela mergulhou. Aqui só atravessa nada, ou seja, dependência total de Deus. Confiança nele. Nós erramos, pessoal, nós somos falhos. Mas a pessoa aqui prioriza ainda mais a profundidade, o relacionamento, a intimidade com Deus. Amém? É isso, esse é o nível que Deus quer que todos cheguem. Se Deus quer ter intimidade com todos os seres humanos e as pessoas não têm intimidade com Ele, é porque a pessoa não quer. Como diz em Romanos no capítulo 1, a natureza, como nós falamos há pouco, né, Deus nos mostrou, ela aponta para a criação de Deus, para Deus. Então, todos os homens são indesculpáveis, tem tudo o que precisa para crer porque Deus é justo. Então, se submeta a Deus, mergulhe mais fundo, não fique com a água no joelho, ou no lombo, ou no calcanhar, não. Deus quer que você se mergulhe, se entregue, se renda a Ele por completo, que não seja você que dite as regras, que venha ditar as regras. Você não venha ter a sua vida, o seu sentimento no seu controle para fazer o que você quer, mas submeta tudo a Deus, à vontade dEle. Amém? Continuando a leitura, quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Quer dizer, a água que é salgada vai ficar doce, vai ficar saborosa. Aonde a pessoa que mergulhou no quarto nível, né, de dependência total, de profundidade, que não tem nada a ver com fanatismo, é comunhão, é relacionamento com o Senhor Jesus, essa pessoa cheia do Espírito Santo, onde ela passa, o olhar é diferente. Ela não é perfeita, ela tem defeitos, mas ela vive sabendo que está no mundo que o Senhor Jesus criou para viver o amor dele de maneira profunda, que ela está diante dos olhos dele, que ele conhece ela. O Senhor Jesus se revelou para ela pessoalmente. Não é por mérito dela, é por mérito de Deus. E a pessoa se abriu, né? Ela mergulhou lá. Senhor, seja feita a tua vontade, confiou em Deus. Então, aonde ela passa fica doce, ela influencia positivamente. A palavra dela ajuda, Deus usa ela, Deus dá uma palavra, fala com ele isso aqui, ajuda essa pessoa. Quer dizer, um rio que deságua, um rio que é pequeno comparado ao oceano, né, que tem muito mais água. Então um rio torna o mar doce. Imagina só, um rio pequeno transformando toda a água do oceano em água doce. É o que acontece. O Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal dá sabor. Nesse caso, ele faz a água salgada dar sabor. É um sentido similar, né? De dar sabor, de fazer a vida de quem está à sua volta. De repente a pessoa está caída, onde o Senhor Jesus disse que aquele que crê nele, do seu interior vão fluir rios de água viva. Ele vai vai ajudar essa pessoa. Deus vai dar uma palavra, vai falar. Não que Deus precise da gente, mas ele permite o seu servo fazer parte do seu projeto. Então, ela vai falar essa palavra. Deus vai dar uma direção e vai ajudar as pessoas que estão à volta dela, vai influenciar as pessoas positivamente. Não que ela vai querer ser um modelo, é naturalmente, é sobrenaturalmente, né? Pela ação do Espírito Santo. Continuando, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Quer dizer, onde o rio passar, onde uma pessoa, né, onde o Espírito Santo passa, muda, levanta, ergue a pessoa. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Quer dizer, tem uma passagem, salvo engano, que mostra que ao redor do rio, na Nova Jerusalém, que flui do trono de Deus, haverão árvores que vão dar frutos, né, de mês a mês para a cura das nações. Então, você vê, Deus quer você com Ele, meu amigo.
Deus quer que você mergulhe nesse nível, nesse quarto nível, e seja cheio do Espírito dele. Pare de querer controlar a sua vida, ter tudo sob controle. Lógico que você tem as suas tarefas, o seu dia a dia, mas mergulhe mais fundo, vá mais fundo, queira conhecer a Deus, peça a Ele para se revelar a você. Amém? Nós vamos orar agora, e se você deseja, foi tocado, quer entregar a sua vida, a sua alma ao Senhor Jesus, feche os seus olhos, conte tudo para Ele, peça perdão pelos seus pecados, entrega a sua alma, seu passado, não importa o tamanho do seu pecado. O Senhor Jesus perdoou, Ele salvou aquele que era ladrão na cruz, salvou Zaqueu, que roubava, furtava o povo, salvou deu oportunidade daquela mulher que tinha adulterado. Então Ele não olha o seu pecado no passado, Ele olha a sua conduta de hoje em diante. Você quer? Então confesse aí agora para Ele o que você fez, Ele sabe. Peça perdão, creia no perdão, não deixe o mal te acusar. Para Ele não tem mais jeito, mas para você tem. E peça o Espírito Santo para entrar na sua vida. Decida entregar o trono do seu coração, do seu ser pensante, as suas decisões, tudo. Se submeta, se entregue, se renda por completo ao Senhor Jesus. Que Ele venha guiar, controlar. Se você decidir, então seja cheio do Espírito Santo. Receba a vida. Seja uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Seja uma nova criatura. Seja cheio do Espírito Santo, e louve e adore ao nome do único e verdadeiro Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida, os seus caminhos. Eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida será nova. Mergulhe, vá mais fundo. Entregue todo o seu ser nas mãos de Deus. Amém? Se quiser continuar louvando o Senhor Jesus, fique à vontade. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e família, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.